Caros irmãos e amigos internautas, durante a pandemia, a TVCA realiza palestras espíritas 3 vezes por semana, quarta, quinta e sábado, sempre às 19h30. Agradeçamos a Jesus por todas as bênçãos que recebemos e, diante de nossas dores e dificuldades, peçamos também ao Mestre Jesus paciência e serenidade para superarmos as nossas dores e dificuldades. Ao assistir à palestra desta noite, façamos a nossa vibração de paz e amor por todos os nossos semelhantes. Meus irmãos, que a paz de Jesus nos envolva a todos. Vamos iniciar a nossa conversa doutrinária de hoje falando do sofrimento das criaturas aqui no planeta Terra. Sofrimento que atinge a pobres, doentes, desvalidos, mas que também bate com força na porta daqueles que têm uma vida com saúde, beleza, juventude, situação financeira estável, ou seja, o sofrimento atinge todas as classes sociais e todas as idades. O site para professores chamado Educador 360 fala da preocupação mundial com o suicídio, que vem aumentando em todas as faixas etárias, da juventude ao idoso. Na faixa da juventude, o aumento tem sido de forma exponencial e rápido. Nas casas espíritas, vemos pais chegando ainda com filhos praticamente criança e que já têm ideias suicidas. Esses pais vêm pedir socorro, vêm pedir ajuda. O que está acontecendo com o mundo? Podemos dizer de forma geral que isso se dá pelo afastamento da criatura do seu Criador, transformando-se em um ser extremamente materializado, sem nenhuma preocupação com o seu eu transcendental. Este ser distorceu, abandonou ou passou a dar pouca importância para as instituições sagradas, como a família, o conhecimento para o progresso, as belas artes como veículo de elevação. E aí temos a música, a escultura, a pintura, a parte dos atores, tanta coisa bela, tanta coisa linda. Hoje, o esdrúxulo, o bizarro que choca, é o que está em valor, é o que está em voga. Jovens, começando a adolescência, bebem até ficar totalmente alcoolizados, usam drogas, com a conivência ou negligência dos pais, que por não terem mais a percepção real das suas responsabilidades, entendem que é melhor o seu filho ou filha, um ser ainda em formação, ser entregue ao mundo e ainda dizem, o mundo vai ensiná-los, vão torná-los mais fortes. Depois sofrem, e sofrem muito, ao verem seus filhos ainda em tenra idade, fortemente dependente de álcool, drogas, com tendências suicidas, com graves problemas na área emocional, porque não sabem lidar com esse mundo de hoje. Não tiveram dos pais aquela base importante. Como neste mês nós temos a comemoração dos Dias das Mães, foi-nos pedido pelo Departamento da Família, DEFAM, que falássemos algo na questão da evangelização infanto-juvenil pelo Centro Espírita. Então, temos que primeiro nos situar no que representa o Centro Espírita em nossas vidas. Então vem a pergunta: o Centro Espírita pode fazer
alguma coisa por nós? Nós fomos pegar na FEB algum material sobre a Casa Espírita e pedimos permissão para ler rapidamente aqui. Para atender às suas finalidades, o Centro Espírita deve, primeiro, ser núcleo de estudo de fraternidade, de oração e de trabalho, com base no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Ser compreendido como a casa de grande família, onde as crianças, os jovens, os adultos e os mais idosos tenham oportunidade de conviver, estudar e trabalhar. Terceiro, proporcionar aos seus frequentadores oportunidade de exercitarem o seu aprimoramento íntimo pela vivência do Evangelho em seus trabalhos, tais como os de estudo, de orientação, de assistência espiritual e de assistência social. Então, meus irmãos, o Centro Espírita, em tudo isso, tem uma missão muito grande, que é a evangelização infanto-juvenil. O Espiritismo pode mudar o mundo? Como? Pela mudança moral que ele nos provoca, principalmente encarnados, nos dando uma base sólida, que é o Evangelho do Cristo na sua pureza, e que, quando tocados por seus ensinamentos superiores, trazidos por essa doutrina, nos eleva e faz com que viemos a assumir um compromisso maior com Deus. De local de sofrimento, de dores, de desfiles de luxúria, orgulho, da arrogância, das paixões acerbadas, dos gozos aviltantes, passa a Terra a ser compreendida como o planeta querido e belo, a escola sublime de elevação das almas, abençoado lar. A nossa relação com esse planeta, com a Terra, ela muda gradativamente, paulatinamente, de acordo com que nós vamos aprendendo com aquilo que a doutrina tem a nos ensinar. E passamos a ter, com relação à superfície da Terra, a vegetação, o seu fantástico mundo animal, mares, rios, montanhas, um respeito muito maior. Sai de nós o usurpador voraz para se manifestar de forma natural aquele que respeita essa escola bendita e sacrossanta e utiliza apenas aquilo que precisamos, como Deus quer de nós. Agora, sabedores das graças recebidas e dos compromissos assumidos antes do nosso nascimento, das alegrias advindas pela renovação da esperança, da fé, queremos repassar, deixar como herança para os nossos filhos esta doutrina maravilhosa, que os vão transformar em cidadãos do terceiro milênio, seres, pessoas, indivíduos muito melhores, muito mais dignos, muito mais humanos, muito mais sensíveis e dotados da empatia, aquilo que é a gente, antes de mais nada, saber nos colocar no lugar do próximo, ante os seus problemas. Geraldo Campetti Sobrinho, vice-presidente da FEB, tem uma coluna na revista mensal Reformador, junto com Divaldo Pereira Franco, e ele, na edição de fevereiro, escreveu, eu vou pegar um pequeno trecho muito bonito, a respeito
do nosso ser extrasensorial. E ele diz assim: tenho guardado na intimidade do ser a essência divina que me deu vida, como a me fazer constantemente recordar a origem de tudo. Um ser extrasensorial, imaterial, imortal. Ao mesmo tempo, sou tão pouco diante do muito que o universo minimamente revela ser. É o tempo de olhar para dentro de mim e descobrir na minha intimidade que ali habita um Deus interior. O entendimento desta individualidade etérea aponta o indelével destino de todos os seres criados que volvem ao ser integral, a inteligência causal, que é Deus, e expressando plenitude e paz, em perfeita harmonia e integração às leis divinas. Muitas pessoas vão às igrejas, aos centros espíritas, mas para cumprir uma obrigação. E pensam assim: se eu for à missa, se eu for ao culto, se eu for na casa espírita assistir uma palestra, tomar um passe, eu vou ficar bem. Não preciso de mais nada. Então ficamos apegados às paredes, aos bancos, ao endereço e tudo de que ali nós vivenciamos, mas naquela invólucro material. Esquecemos de fazer a reforma íntima. O Evangelho do Cristo não penetra esse tecido invisível, impermeável, que envolve os nossos corações. Escuta-se os ensinos do Cristo, vive-se aqueles momentos tão bons de alegria, de elevação, mas que termina pouco tempo depois de sairmos dos tempos. Então, o Espiritismo tem um lema muito importante. Qual é o lema que o Espiritismo tem para promover a mudança do ser de forma mais rápida? Fora do Espiritismo não há salvação. Seria esse? De forma alguma. Fora da caridade não há salvação. Por que isso? Porque a caridade é o caminho mais rápido que faz com que as virtudes se desenvolvam dentro de nós, e principalmente a empatia. E traz também como via de retorno a paz que tanto almejamos, o alívio das nossas dores morais e até físicas. E aonde começa a caridade? Nós recorremos a Chico Xavier, que por ele André Luiz escreve no livro Marcas do Caminho, página 41, item 10, Receita contra o egoísmo. E olha o que André Luiz diz: honre a caridade em sua própria casa, ajudando em primeiro lugar aos seus próprios familiares, através do rigoroso desempenho de suas obrigações, para que você esteja realmente habilitado a servir ao mundo e à humanidade hoje e sempre. Então, a caridade começa no lar. E o apóstolo Paulo já dizia isso. Inclusive, André Luiz, em vários dos seus livros, e dentre eles Missionários da Luz, ele fala da complexidade da reencarnação. Nós nascemos aqui porque queremos nascer, porque precisamos nascer, porque pedimos para nascer. Nós programamos a nossa vida aqui, se formos para casarmos, se formos para ter filhos, nós já programamos antes com o nosso cônjuge, com aqueles que serão nossos filhos, que podem também não ser apenas biológicos,
mas pode ser pela adoção. Então, esses compromissos de amor já foram assumidos antes da reencarnação e deve servir como nosso propósito de desenvolvimento. Não adianta a gente casar por qualquer motivo e assim constituir uma família sem uma programação do nada. E quando o casamento não vai bem, e a gente escuta muito essa frase, vamos ter um filho que ele vai alegrar a nossa casa e vai acertar o nosso relacionamento. Grande engano. Nós é que temos que estar preparados e conscientes da missão que temos para poder receber esse Espírito que vem até nós, precisando da nossa ajuda, no nosso programa de reencarnação. Nós pegamos no Livro dos Espíritos a questão 582, e eu peço permissão para ler rapidamente, porque é interessante. Kardec pergunta: pode-se considerar a paternidade como missão? E os espíritos iluminados respondem: sem dúvida é uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande e que envolve mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pelo caminho do bem, e se lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Falamos da criança, da plasticidade neuronal na fase infantil. Mas há quem se ocupe mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazer que deem bons frutos e abundantes, do que endireitar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa dos pais, sofrerão os genitores as consequências dessa queda, recaindo sobre eles os sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito tudo quanto deles dependia para que o filho avançasse na estrada do bem. Então, Deus já nos dá o espírito reencarnante na forma da criança, passando por aquela fase da plasticidade neuronal, em que nós podemos contribuir fortemente. Ele vem naquele corpinho frágil, para que a gente possa desenvolvê-lo e possamos ser co-criadores com Deus, participar no desenvolvimento das criaturas. E se falharmos pela nossa negligência, pela nossa imprudência, nós sofreremos. E sabemos como espírita que o sofrimento não é apenas aqui na Terra, é também ao assistir o filho sofrendo do mundo espiritual. E isso se estende a outras reencarnações, para que a gente corrija a nossa negligência, a nossa falta de compromisso com as coisas sagradas. Então, falando do site Educador 360 para professores, a fase infantil, devido à plasticidade neuronal, é a fase que a criança, em que o indivíduo, em toda a sua trajetória aqui na Terra, nesse período infantil, infanto-juvenil, é o período que ele mais aprende através dos bons estímulos, através dos exemplos que os pais imprimem aos seus filhos. Estamos falando de bons estímulos, estamos falando de bons exemplos. E o Educador 360 e ainda faz uma ressalva: a importância dos pais cuidarem das suas emoções. Não está brigando na frente do filho, não está em disputa de tudo. Ter equilíbrio,
ter amor. E por falar em amor, eles ressaltam para os professores que o amor do pai é muito importante, mas o da mãe é mais forte ainda na estruturação de um indivíduo equilibrado para toda a vida. Voltamos novamente, meus irmãos, no Livro dos Espíritos, agora na questão 208, onde Kardec pergunta: os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre o dos filhos após o nascimento destes? E a resposta dos espíritos superiores: muito grande é a influência. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos pela educação. Isto constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Então, meus irmãos, grande é a influência. E aí ressaltamos a questão da plasticidade neuronal, que é a fase onde a criança aprende, que o indivíduo aprende com muita facilidade. É a fase infantil, infanto-juvenil. Os pais hoje, como outrora, mas hoje é muito forte isso, a gente percebe, negligenciam muito na educação dos seus filhos, compensando as suas ausências com jogos eletrônicos, jogos de violência, um monte de atividades, estudos, judô, inglês, futebol, tudo para mantê-los longe e ocupado. Mas, e aí nos dirigimos aos pais espíritas, não se pode alegar jamais falta de tempo a pretexto de não levar seu filho, o seu jovem, a sua criança na casa espírita. É na casa espírita que encontramos as aulas específicas, onde esses seres em terra e idade física recebem o pão da vida, o pão das almas. A Federação Espírita Brasileira, junto com as federativas estaduais, tem trabalhado muito para estimular e reforçar os departamentos de infância e juventude nos centros espíritas em todo o Brasil, pela importância que eles têm na vida do cidadão do futuro. O centro espírita é uma escola de almas e deve estar preparada para acolher, para ajudar, ensinar os preceitos morais superiores de Jesus com Kardec, atendendo o ser humano em todas as suas etapas do corpo físico, a começar pela infância. A nossa casa, Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, segue esta orientação dos espíritos desde o início das suas atividades, pela mão dos grandes trabalhadores do passado, que vêm ao longo desses anos desenvolvendo um trabalho com a infância. E hoje o nosso departamento funciona a pleno vapor, se assim podemos dizer, com professores, educadores muito dedicados, que querem muito levar essa mensagem espírita às crianças, aos jovens. Ressaltamos que as coisas do mundo físico jamais darão ou levarão felicidade verdadeira aos futuros cidadãos como os atuais e do passado. Viver uma vida próspera, numa cidade boa, num bairro bom, num país próspero, formação universitária, bons empregos, riquezas. Nada disso garante uma vida plena
de felicidade superior e verdadeira, da paz que tanto as criaturas almejam. Somente a existência vivida de comum acordo com os propósitos superiores pode nos levar a uma elevação, a uma ascensão moral, fazendo com que, ao chegar no final da nossa vida física, quando estivermos saindo pela porta da desencarnação e olharmos para quando nós aqui chegamos pela porta da encarnação, vermos que nesse período que aqui passamos, muito enriquecemos e nos referimos às riquezas que Jesus nos ensinou, aos tesouros celestes. Ao nosso ver, enumeramos uma ordem de importância que devemos ter como meta em nossa vida familiar com os nossos filhos. Em primeiro lugar, no lar é aonde promovemos a formação dos bons hábitos e bons sentimentos. Número 2, os centros espíritas vão oferecer a evangelização, a instrução moral evangélica e os fundamentos do espiritismo numa linguagem ajustada para a idade, desde a infância, lá no seu início, até o jovem, já chegando à idade adulta. Em terceiro lugar, como missão dos pais, é levar ao ensino profissional, ao ensino da cultura intelectual, para que o ser aqui encarnado tenha as condições próprias de poder se desenvolver nas questões do mundo físico e também desenvolver, proporcionar coisas boas àqueles que estão junto deles nesse núcleo, no seu núcleo familiar que ele formará no futuro. E dessa forma, somos muito agradecidos por tudo que recebemos. Agradecidos ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai. E aqui então queremos encerrar as palavras da noite de hoje, saudando a doutrina espírita, saudando as casas espíritas e saudando principalmente o sacrossanto trabalho da educação espírita infanto-juvenil. Boa noite, meus irmãos. Muito obrigado por estarmos aqui nesses momentos. E ainda gostaria de encerrar falando da mensagem de Paulo aos Romanos 7,19, que ele diz assim: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, e esse eu continuo fazendo. E Paulo também se diz em cartas aos Coríntios: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Encerrando com Martins Peralva, que diz que quanto é tão belo amar, principalmente quando espalhamos este amor pelo exemplo. Uma boa noite, meus irmãos.